Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com Sara de Souza. E hoje, para falar sobre liderança e representatividade feminina no mercado, é claro que eu chamei Márcia Bezerra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Sarita. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, participar agora dessa primeira edição aí do... Primeira edição, por favor. E estou muito feliz, não tenho dúvida que vai ser um sucesso daqui para frente. Por que esse motivo de riso? Porque vocês não têm noção de como estava antes de começar esse podcast. Praticamente pareciam duas crianças aqui puxando o cabelo, mas faz parte, né? Esse encontro aqui, a Márcia, para quem me conhece sabe que a Márcia é uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, é uma pessoa que me obriga praticamente a crescer, me obriga a evoluir, fazer curso, estudar, me reinventar. Então é claro que você precisava, na verdade, você faz parte de tudo isso. E é difícil entrevistar a Márcia, porque todos os outros convidados a gente foi, mas, nossa, ela sempre quer que eu faça as coisas de um jeito, sabe? Ela se mete demais na minha vida, mas eu deixo porque, como eu falei nos outros episódios, a gente precisa estar do lado de pessoas que nos impulsionam, que nos obrigam a crescer, a seguir em frente. E com toda essa força, com todo esse teu conhecimento, com toda a tua história. Eu quero, na verdade, que você conte um pouquinho do que é o mercado imobiliário para você. Eu sei que tu fez uma história fantástica para quem vê hoje a Márcia como mais do que gerente de um grupo, uma pessoa que eu tenho certeza que está sempre fazendo corretores do mercado evoluírem, crescerem. Então, se você tiver a oportunidade de fazer parte do time da Márcia, faça. E eu quero que quero que vocês conheçam um pouquinho da história. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Márcia. Então, para quem não me conhece, eu estou aí um pouco mais de 15 anos no mercado imobiliário. Não entrei no mercado imobiliário aí na parte do boom, sempre foi na raça mesmo. Hoje eu estou num cargo de gestão. Na verdade, eu estou há quase 14 anos aí no cargo de gestão. Fiquei muito tempo como corretora no mercado imobiliário. A gestão, ela nunca foi um foco. Ela veio de uma forma muito espontânea dentro do mercado imobiliário e não foi fácil chegar até aqui, né? Ao longo desses quase aí um pouco mais de 15 anos de mercado, hoje eu estou à frente da equipe de lançamento da Valéria Corretores, presto serviço com exclusividade também para algumas incorporadoras. Meu foco dentro do ramo imobiliário sempre foi a parte de incorporação. Sou completamente apaixonada pela parte de lançamento, de participar aí desde a compra do terreno, né, até a entrega das chaves. Então, assim, uma parte do ramo imobiliário que eu sou completamente apaixonada. E a gente sabe que não é fácil, pessoal, porque a gente até dos encontros que a gente participa Os censos os imobiliários. censos imobiliários que a Márcia também me obriga aí. Ou então me manda o resumo, me manda o link, faz qualquer coisa para eu estar aí por dentro. E uma vez você mesmo me falou, Sara, dá uma olhada. Que é, na verdade, um espaço muito masculino, né? Exatamente. Um espaço aí que a gente vê que tem à frente um público masculino muito forte, né? E por isso, Márcia, por ver o teu trabalho, eu não conheço, na verdade, uma outra pessoa que faz. Será que é por isso que eu... Eu não me recordo nesse momento de uma outra pessoa, uma outra figura feminina que faça esse trabalho de incorporação, de gestão, de planejamento estratégico. É muito forte sentir, né? Tudo falar, não, vou fazer um planejamento, não, estratégia, todo o tempo é isso. E quais são as maiores dificuldades de ser uma mulher dentro desse ramo? Que ainda hoje é predominantemente masculino. Então, só para abrir um parênteses aqui antes de responder a Sara, eu tenho um pouco de aversão à câmera. Enfim, nunca estive na frente. Para quem me acompanha em rede social, estou sempre ali Nos bastidores, nos né, bastidores, né? Como a mesma Sara falou, e sempre incentivando as mulheres, principalmente, que estão ali ao meu lado diariamente.
Na empresa a gente até brinca que eu sou a parte da produção. Enfim, então, te respondendo um pouquinho, Sara, eu posso dizer que no início da minha gestão, ela não foi fácil. Eu peguei um mundo muito hostil, sabe? Masculinizado, onde eu senti muito, de fato, a questão do machismo. Teve um momento que eu cheguei a ser até ter que sair de um lugar, porque, enfim, eu tinha a questão de perseguição. Quando eu falo a questão da perseguição em si, não é um fato de vitimização, né? O que aconteceu muito claro, assim, porque era muito diferente. Empresas antes, né, no mercado imobiliário, eram muitas equipes, e as equipes eram predominantemente geridas por homens. Então, tinha local que tinha 10 gerentes, homens e uma mulher. Então, peguei esse meio dentro do mercado imobiliário. E assim, eu sempre geri com foco na minha equipe, né? Com empatia, e sempre ali, lado a lado. Eu nunca olhei para as equipes externas. Eu acho que quando a gente olha demais, a gente acaba perdendo o foco. Então, teve um momento ali que, enfim, os números eles eram muito claros, né? Eu lembro que teve um dos empreendimentos que eu trabalhei contigo, que era muito claro, enquanto a empresa vendia 35 unidades de um produto, a gente tinha ali uma gestão masculina. Não estou falando que a gestão masculina é incompetente, não é isso. Mas, assim, vendia uma unidade em um mês. Então, por conta disso, tem a questão muito forte, né, ali do perder o local, perder o seu patamar. Então, chegar aonde eu cheguei, Sara, o foco foi uma única coisa: estudo. Foi estudar. E principalmente entender, pessoal, que a gente não deve terceirizar os nossos estudos e conhecimento. Nós não temos que terceirizar. Então, quando eu entendi isso, 2 vezes ao ano eu saía de Belém para fazer curso externo. E me obriga aí. Me obriga aí. Então, sempre olhando além, eu sempre ia buscar conhecimento fora de Belém e trazia e colocava em prática, principalmente o tipo de gestão que eu aderi muito, uma gestão horizontal. Não existe, a Márcia, ela anda lado a lado da equipe dela. Não existe para falar com a diretoria, precisa falar com a Márcia. Não existe isso. O nosso foco é agilidade, é venda. Então, se eu não atender o telefone, o corretor que trabalha comigo, ele pode ligar para o meu superior sem problema nenhum. E isso a gente vê muito no mercado imobiliário, principalmente nós mulheres, né? Quando nós temos ali lideranças acima da gente masculina, eles muitas das vezes não aceitam. Então, essa foi a principal dificuldade que eu tive no mercado imobiliário no momento de aprovar uma proposta ou no momento de aprovar um planejamento de forma muito mais ousada com a equipe. Então, eu sempre tive ali aquele paredão ali, não querendo, né, deixar eu passar. Enfim, consegui passar e cheguei até aqui, graças a Deus. Ainda vai muito mais longe. E, Márcia, e o que eu vejo é que é um contexto social, é uma realidade, né? E a gente vê que hoje, por exemplo, sem falar de vitimismo nem nada disso, mas uma realidade concreta, né? Para quem é mulher no mercado imobiliário, você que está assistindo sabe disso. Então, eu sempre falei o seguinte, tá? Vamos estar aqui numa rodada, tem 10 homens, uma mulher. Na hora de pegar um café, alguma coisa, parece que a situação é que você tem que levantar, né? Alguma coisa assim, e a gente aos pouquinhos vai desmistificando isso. Porque também é uma conduta nossa. É uma conduta onde as mulheres têm essa necessidade, precisam hoje nos apoiarmos, né? Uma apoia a outra. Exatamente. E uma das coisas que eu vejo também é que quando uma mulher ela é esclarecida, ela está realizada, ela sabe o que ela quer, ela ajuda outras mulheres a crescer, ela incentiva outras mulheres a crescer.
E eu vejo muito isso na tua liderança, porque tu tens uma visão muito firme, muito forte em termos de estratégia, em termos focada na venda, focada no número, mas é uma gestão de muito acolhedora, onde eu sei que, por exemplo, teu grupo tá ali e te recorre muitas das vezes para conversar, te recorre muitas das vezes para desabafar, para pedir um conselho, e tu sempre faz esse papel. Sim. E isso é uma postura que só uma mulher pode ter. É verdade. Não é verdade? De ser esse esteio, na verdade. Então, eu vejo isso, Márcia, e eu te pergunto hoje, por exemplo, para o corretor de imóveis que está começando, mas não de fato no mercado imobiliário como corretora, mas para futuras gestoras, o que tu poderias dizer? Olha, para você que está começando hoje, que vai assumir um cargo de liderança, um cargo de gestão, te prepara nessa área. Olha para essa área. Eu queria poder ter tido alguém para ter me falado isso, sabe, Sara? A primeira coisa, uma gestão humanizada, sem medo e com foco. Né? Teve um tempo atrás que eu olhei para a minha equipe e eu via a quantidade de mulheres fortes que existia ali, mas ao mesmo tempo frágeis. Então, ter empatia, principalmente. Quando você lidera uma equipe, principalmente uma equipe de vendas, e que você tem pessoas lhe cobrando por resultado, jamais olhem para a pessoa que está ali ao seu lado como número. Você tem que olhar aquela pessoa como ser humano e ter empatia diante do que a pessoa está passando. Eu não tenho dúvida. Agora, recentemente, eu tinha uma corretora que ela estava bastante desmotivada na equipe, e aí ela falou, eu acho que eu vou fazer concurso público, Márcia. Aí eu falei assim mesmo, legal, gostei. Eu falei, eu vou te fazer uma única pergunta, eu quero que você escreva. Em 5 anos de mercado imobiliário, o que você conquistou? E depois ela me ligou chorando, dizendo, eu te mandei aí. Ela ter pago a faculdade da filha de enfermaria, comprado a casa dela, comprou o carro dela. Então, assim, isso não tem preço. Não tem preço no mercado. Então, hoje, para quem está iniciando a parte da gestão, que hoje nós temos, né, essa facilidade de ter pessoas, mulheres em cargos de liderança, é ter empatia, é ter uma gestão humanizada. Estudar, gente. Precisa estudar. Porque hoje, hoje mesmo, para ter reconhecimento, a gente tem que saber 3 vezes mais, no mínimo. É difícil, você tem que tentar enxergar além. O que a Sara falou é bastante pertinente. Eu participo do censo imobiliário da região metropolitana, e aí nós estávamos em um censo e eu falei, Sara, veja quantos homens. Estávamos nós duas só de mulheres no censo. Agora mesmo, já olhando de forma muito mais visionária, nós estivemos juntas em São Paulo, fazendo um curso de inteligência artificial, aprimorando, né? E aí foi muito legal, eu fiquei muito feliz, porque apesar de ter um número de homens muito grande participando, mas a gente encontrou o único paraense que era homem, ou seja, nós éramos majoritários quanto mulheres. Mas eu acredito que nesse sentido, Márcia, acho que a mulher ela busca mais, sabe? Busca. Estudar, busca mais se desenvolver. Ela precisa, né? E acho que tem uma mente mais aberta. E assim, não estou falando que você pode generalizar, não, mas estou falando de números, né? Sim. E isso é muito bacana, Márcia. Então, eu vejo assim, como você falou, a sociedade ela vai mudando, né? Acho que hoje tu já tem um posicionamento e um nome no mercado que é respeitado. E mais engraçado ainda é que tu falas muito desse trabalho, fala muito de estudo, fala muito de evolução e desenvolvimento, mas independente disso, já falando com outro olhar, né? Eu vejo a tua história, por exemplo, de uma mulher muito batalhadora. A gente brinca, né? Sabe de onde eu vim? Sabe como era? Então, assim, muitas das vezes hoje só vê essa mulher que você é, né? Líder de equipe,
requisitada no mercado, um nome respeitado, e muitas das vezes olham o agora, mas não olham para trás, eu vou contar né? duas historiezinhas. Quando eu comecei no ramo imobiliário, a gente vive numa cidade provinciana, Belém ainda é uma cidade provinciana, e era indicação, quando eu comecei há 15 anos atrás, você tinha que conhecer alguém para te indicar, e eu não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém, eu deixei o meu currículo em várias imobiliárias, nunca ninguém me ligou, gente. Eu fui estagiar em uma imobiliária gerida por dois homens, na Mário Covas. Eles tinham um produto, um único produto para vender, e já concorria diretamente com a Cirela, Ecopark, sabe? E nessa empresa que eu entrei, tinha 6 meses que ninguém vendia nada. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E eu descobri que o dono da empresa tinha a esposa que trabalhava na Santa Casa, era enfermeira. E aí eu comecei a pedir para ele me colocar lá dentro, para ele me colocar lá dentro. Ele falava que não podia. E aí eu insistentemente peguei, preparei os meus panfletos, deixei guardadinho na minha bolsa. Eu falei, ele vai aceitar. E aí teve um dia que ele falou que não era nunca mais para eu tocar nesse assunto. E tudo bem. Quando foi no dia seguinte, ele chegou, eram umas 2 horas da tarde, e falou assim mesmo, buzinou e me chamou num carro. E falou, vamos? Aí eu falei, para Santa Casa? Ele disse sim. E eu peguei os panfletos, gente, ele me largou lá dentro. E eu saí sem experiência nenhuma, assim, né, de abordagem. Oi, tudo bem? Eu sou a Márcia Bezerra, eu sou corretora de imóveis, olha, eu estou com essa excelente oportunidade na Mário Covas. Imagina hoje, né? Eu estou vendendo um produto na Mário Covas dentro da Santa Casa. Olha a distância. E aí, teve uma hora que eu estava numa área que eu não podia entrar, e até que me pegaram aqui, tocaram aqui pelas as minhas costas, e era o segurança. Aí eu, oi, desculpa, é que eu vim visitar aqui uma pessoa. Ele falou, não pode fazer isso. Eu falei, desculpa, mil desculpas, e saí. Tinha feito já o meu trabalho e lancei para o universo. E no dia seguinte, pessoal, eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Essa história poucas pessoas sabem, viu, Sara? Eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. E eu resolvi ir, morava na Pedreira. E não conta essa história para me auto-vitimar, muito pelo contrário. É para você que está aí do outro lado para não desistir, tá? Não é fácil. Então, eu fui a pé. Sempre fui muito orgulhosa, não contei nada para minha família. Meu plantão era pela parte da tarde, eu saí de manhã e fui a pé, da Pedreira até a Mário Covas. Eu tinha uma única passagem que era para voltar, da Mário Covas. E aí eu fui conversando comigo, né, que isso era passageiro. Enfim. E quando eu cheguei no estande, eu cheguei por volta de mais ou menos umas 11h30, ali meio que suada, lavei meu rosto, troquei meu sapato, enfim. Meu telefone toca e uma cliente falando, Márcia, você está no estande? Você entregou um panfleto ontem na Santa Casa. Gente, parece assim coisas... É coisa de Deus. Eu falei, estou. Imagina se eu não tivesse ido para o meu plantão, porque eu não tinha dinheiro de ônibus. Ela chegou, eu mostrei, eu falei, essa é a tua única oportunidade. E eu me agarrei nessa oportunidade. Eu mostrei para ela, falei, eu moro aqui próximo, eu não quero sair de perto da casa da minha mãe, era uma enfermeira, eu lembro até hoje, o nome dela é Diene, sobrenome dela é Silva, não lembro o nome dela completo. Enfim, e aí o que aconteceu? Ela comprou, foi buscar o cheque, eu me tremia toda, os meus diretores não estavam lá, eu me tremia toda. Dessa venda, ela me indicou uma outra pessoa, uma outra enfermeira que também comprou. E essa foi a minha primeira história de venda. Foi na raça, na oportunidade que eu agarrei, como se fosse... Era a única oportunidade que eu tinha.
E foi muito, liguei para minha mãe depois e falei, mãe, ó, tudo certo, eu vou pagar a conta da luz. E agora, recentemente, Sara, nós estávamos há mais ou menos um ano atrás, recente, nós estávamos com uma pessoa fazendo panfletagem na rua. E aí a gente sempre contrata uma pessoa para observar, né? E eu passei no carro e a moça que estava panfletando, ela estava meio desmotivada. Eu parei o carro na frente da Escola Nazaré, ao lado ali, desci e fui lá, falei, tudo bem, eu me chamo Márcia, eu sou gerente da Valéria. E aí o rapaz que estava lá direcionando elas veio correndo e falou, dona Márcia, aconteceu alguma coisa? Eu falei, nada. Eu falei, eu vou te ensinar a panfletar. Ou seja, a maioria das pessoas querem gerir por trás de uma mesa, né? Eu não tinha por que sair, tinha uma outra pessoa sendo paga. Então, eu fui lá, mostrei para ela, fiz a panfletagem com 5 carros, inclusive uma das pessoas que eu panfletei era cliente da empresa, baixou o vidro, falou comigo, falei da oportunidade para ele entrar em contato. E a pessoa que estava ali organizando falou assim mesmo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Então, assim, independente do cargo que nós estamos, independente de qualquer coisa, gente, é sempre não perder a essência. É impactante, tá vendo, gente? É por isso que eu sou apaixonada por essa mulher, por isso que eu respeito, admiro, porque não é o que você vê hoje. Nenhuma história de sucesso, ela acontece da noite pro dia. As histórias que vocês estão vendo aqui, as histórias que a gente está compartilhando, são todas histórias alicerçadas em muita oração, em muito estudo, em muito trabalho. Então, acredite, se você está entrando no mercado imobiliário, se você está entrando porque vê os eventos, vê os lançamentos, vê muitos vídeos agora na internet de casas glamourosas, de apartamentos glamurosos, pode ter certeza que cada profissional desse que tem aí 10 anos no mercado, que está, na verdade, todos nós temos uma história. Então, você que está entrando no mercado tem que saber se você realmente quer isso, porque antes de chegar nessa parte de assinatura, de glamour, de comissões maravilhosas, você passa aí por uma trajetória, mas o deserto é lugar de passagem, não de morada. Então, para a gente finalizar, Márcia, o que que você pode dizer para quem está chegando agora, para quem está te vendo e acabou de ouvir a tua história? Então, pessoal, quando a gente entra no ramo imobiliário, todo mundo fala que a gente vai ficar rica da noite pro dia, né? Isso acontece. Nós conseguimos ser pessoas prósperas, né, Sara? Bastante próspera. Tudo que eu tenho hoje foi através do ramo imobiliário. Então, para quem está entrando hoje, entender que você precisa estudar todos os dias e que gerente não vai vender para você, gerente não faz milagre. Você chegou no ramo imobiliário e ter o intuito de quê? Que o teu papel hoje não é vender imóvel, o teu papel é vender serviço. Então esteja pronto para atender hoje o cliente e transformar histórias, porque é muito mais do que vender imóvel, pessoal. É vender história, e cada história não tem preço. Márcia, muito obrigada por compartilhar, muito obrigada por estar aqui. Ela odeia a câmera, odeia isso, mas eu sei que é pela nossa amizade, pelo nosso respeito. Eu sei o quanto tu torces por mim. Hoje ela me mandou uma mensagem tão bonita. Eu, não, mas não é meu aniversário. Mas era por esse momento que as pessoas sabem o quanto isso é importante. É por isso que cada pessoa que está aqui comigo hoje é uma pessoa muito especial. E eu tenho o privilégio de ter pessoas maravilhosas na minha vida. E, Márcia, do fundo do meu coração, muito obrigada por tua amizade. Muito obrigada por compartilhar a tua história. Muito obrigada por me incentivar.
Eu tenho certeza que grande parte das minhas conquistas é porque você está presente na minha vida e eu não vou chorar. Uma coisa muito importante, Sara. A Sara hoje, a gente sempre. Eu fico à frente de uma incorporadora, né? Eu represento uma incorporadora no mercado imobiliário. E uma coisa é muito certa, né, Sara? As pessoas, elas acham que a gente se encontra para falar de trabalho. E a Sara é uma pessoa que ela chegou muito de graça na minha vida. É uma pessoa que eu compartilhei várias histórias. Ela viu muita coisa ali de alegria e de tristeza, né, Sara? Ela é uma irmã. Sem dúvida nenhuma, estar aqui é por ela. É por ela. E assim, eu torço muito. É a pessoa que eu vou estar assim, sempre. Se eu achar que está errado, eu vou falar. E eu quero poder participar de tudo, sim, porque ela é minha irmã, é a pessoa que não tenho dúvida que aqui é o início de um novo ciclo na sua vida. É uma pessoa que nasceu para fazer isso aqui. Então, é só agradecer pela confiança e, sem dúvida nenhuma, eu te amo. Ai, amiga! Poxa, pessoal, até atrapalhou perto do... Eu fiquei gaga. Pessoal, muito obrigada. Segue aí o nosso canal, eu vou deixar o arroba da Márcia Bezerra. Quem quer saber de mercado imobiliário, sobre dicas do mercado imobiliário, sobre inovação, tendência, valorização, negócios, segue a Márcia Bezerra. E segue o nosso canal, e é claro que eu posso desejar tudo de mais lindo e próspero nessa vida para você. Para nós. Para nós, e claro, sucesso, saúde, que Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima. Amém. Ai, amiga! Ai, Márcia,